Vamos lá, porque eu quero fazer só uma menção aqui aos nossos comentaristas. Agora eu já posso falar, tecnicamente, isso é possível, da resiliência do voto em cada um dos candidatos. Se eu levar em conta tudo isso que o Zé Maria fez menção, de que até deputados não fizeram uma defesa, sobretudo na região Nordeste, uma defesa mais enfática, porque as pesquisas mostravam uma diferença muito grande numa vitória possível do presidente Lula, seja no primeiro turno ou já no primeiro turno, seja uma diferença pelo menos muito grande na vitória do primeiro turno. Esses deputados agora vão se sentir à vontade para fazer essa campanha. E aí eu pergunto, o voto em Jair Bolsonaro é resiliente? Tudo que ele teve, ele só vai aumentar de fato? E eu posso fazer uma pergunta inversa agora com o presidente Lula. Ele vai aumentar a votação ou ele corre o risco de perder parte dos votos ou não angariar a maior parte desses votos que ainda estão nesse segundo turno? Marco Antônio, eu começo contigo, por gentileza. Depois eu vou ao Mota. Vai lá, Marco. Excelente provocação, até porque remete a uma análise das candidaturas que a gente viu aí tancarem completamente, né? O Ciro, se pegar a eleição passada, ele teve, acho que 1/3 dos votos comparativamente nessa eleição atual. Aí você tem Simone Tebet, você tem Luiz Felipe Dávila e você tem também as lideranças no âmbito estadual e os senadores também, que vão contribuir para as campanhas agora, nesse momento. Então, de fato, eu vejo aqui um foco muito grande no estado de Minas Gerais, uma atenção especial também a votos nulos, né, a esses votos que acabaram, por algum motivo, em razão da polarização, não querendo escolher o Bolsonaro. E eu vejo que o debate do segundo turno vai ser muito mais interessante, porque não vai ter aquelas minorias, aqueles candidatos irrisórios que se mostraram, né, inexpressivos, mas que atrapalham a dinâmica dos debates e das propostas, inclusive as falas e o conhecimento que a gente vai agora aprofundar muito mais sobre o passado do Lula, o passado do PT, porque é importante reavivar a memória também dos brasileiros, dos 50 e mais milhões de brasileiros que votaram no Lula. Olha, nós estamos nessa cobertura especial aqui da Jovem Pan News, da apuração das eleições, definido o segundo turno também a presidência da República, agora 9h33 no horário de Brasília. Deixa eu conversar agora com o Roberto Mota. Mota, você está conosco, Mota? Eu vou agora fazer a pergunta da resiliência do voto. Eu acho que agora esse é o questionamento. Não é apenas conseguir apoio desses, por exemplo, que não são exatamente uma grande quantidade de votos, mas sim pode definir o segundo turno, mas de Ciro e de Simone Tebet. É a resiliência do voto de um e de outro que pode angariar mais apoio e conseguir vencer a eleição. Tenho, para mim, essa impressão. Quem tem mais resiliência de voto, na sua opinião? Essa é uma pergunta muito interessante, Piotr. O meu primeiro impulso é dizer que o voto do presidente Bolsonaro é comprovadamente mais resiliente, porque basta a gente pensar nas coisas que aconteceram nos últimos 3 anos. Tá? Os apoiadores do presidente Bolsonaro foram constrangidos de todas as formas possíveis e imaginárias, usando artifícios legais e completamente ilegais, sem nenhum pudor, tá? Até chegar ao ponto em que determinados ambientes, o voto do presidente Bolsonaro é um voto silencioso, a pessoa não pode dizer que vai votar no presidente Bolsonaro. Criou-se o que o Thomas Sowell chama de visão dos ungidos, né? O clube daquelas pessoas que sabem o que é melhor para todo mundo, que é composto por figuras do entretenimento, da mídia, das artes, da cultura, e que, não há outra palavra para usar aqui, demonizaram não só a figura do presidente Bolsonaro, quanto os apoiadores do presidente Bolsonaro. Isso foi um trabalho feito ao longo de muito tempo, com muito dinheiro investido e uma parceria, acho que não seria errado dizer, em parte ideológica, em parte um simples projeto de poder. Eu acho que é preciso a gente esperar os números finais. Nessa hora, a gente precisa invocar as virtudes da prudência, né? Da resiliência que você mencionou. É preciso a gente ouvir as explicações para os atrasos, para as filas, né? Para tudo que aconteceu no dia de hoje. E é preciso, acima de tudo, esperar o posicionamento da campanha do presidente. O que os fatos dizem, o que os números que estão diante de nós dizem agora,
é que haverá um segundo turno. Agora, a pergunta que é muito importante a gente fazer é se aqueles 3 elementos que eu mencionei vão continuar atuando nessa fase agora da campanha de segundo turno, né? Que é o consórcio de mídia, o consórcio de pesquisas e o partido dos tribunais. O Paulo colocou muito bem aí uma lista das falhas grosseiras do Instituto de Pesquisa. A gente poderia passar a noite inteira falando sobre isso. A pergunta é, esse jogo vai continuar a ser jogado a partir de amanhã ou ficou alguma lição disso? Alguém está refletindo sobre o que aconteceu? Mota, obrigado pela colocação. Eu vou então ao Paulo Figueiredo agora. Paulo, eu tinha prometido que eu ia falar desse assunto, quero lhe trazer também para esse debate, porque a questão da resiliência do voto, se eu levar em conta, eu vou pegar de novo a frase do Zé Maria Trindade, né? De deputados que não fizeram campanha da forma como gostariam, porque estavam acuados pelas pesquisas, de pessoas que disseram assim, vamos resolver no primeiro turno, e agora fala, não, eu acho que eu quero votar. Porque se eu pegar a votação do presidente Jair Bolsonaro na primeira eleição, daquele eleitor que estava meio cansado do governo, muito barulho, achou que, não, vamos mudar, talvez agora ele possa pensar de forma diferente. Eu estou falando desse voto que tenha migrado para o candidato Lula, que possa voltar ou não ao candidato Jair Bolsonaro. Ou seja, é uma questão de resiliência agora do eleitor. Me parece que diante de toda essa pressão, o voto no candidato Jair Bolsonaro, no presidente Jair Bolsonaro, é muito mais resiliente do que no candidato Lula, que vai ter que, digamos, além de conseguir apoio novo, vai ter que confirmar esse voto que foi, digamos, transitório. O mesmo voto que elegeu o Fernando Henrique no primeiro turno, que elegeu o próprio Lula, que elegeu Dilma Rousseff, que elegeu Jair Bolsonaro. Eu tenho um percentual de votos aí que transitam com uma facilidade muito grande. Eu chamo de autonomia do eleitor brasileiro. Pois é, Piotr, tem várias coisas que a gente tem que levar em consideração nesse momento. A primeira delas foi esse esforço concentrado dos institutos de pesquisa de forçarem um voto útil da esquerda no Lula, no candidato Lula, mostrando que ele tinha enorme chance de levar essa eleição no primeiro turno, com uma vantagem de, segundo o IPEC, 18 pontos, segundo o Datafolha, 16 pontos, em relação ao presidente Bolsonaro, algo que nesse momento nós sabemos que é falso. Mas esse esforço fez com que a enorme maioria dos votos que o ex-presidente Lula conseguia tomar do Ciro Gomes e da Simone Tebet, ou Simone Establishment, ele fosse já absorvido nesse primeiro turno. Então, o potencial de crescimento do Lula nos votos de Ciro Gomes e Simone Tebet é muito baixo neste momento, tá? Todo mundo que já votaria no Lula já votou, ou a enorme maioria das pessoas já votaram agora nesse primeiro turno. Isso é uma má notícia para o ex-presidente Lula. Existem algumas jazidas de voto para o presidente Bolsonaro. A primeira grande jazida de votos é o estado de Minas Gerais, onde Zema teve uma votação absolutamente gigantesca e o presidente Bolsonaro terminou alguns pontos atrás do Lula. Estamos falando de Minas Gerais, um dos 2 maiores colégios eleitorais do Brasil. Então, é um lugar onde o presidente precisa fortalecer a sua campanha e se utilizar do apoio de Romeu Zema. Um outro lugar onde o presidente Bolsonaro precisa trabalhar para reduzir a diferença, e um caminho importante é, por exemplo, a Bahia, é o Nordeste. A diferença do Nordeste precisa diminuir. O presidente Bolsonaro tem capacidade de virar um voto no Nordeste, que é um voto menos ideológico e talvez um pouco mais fisiológico. E nessa reconstrução de apoios que acontece no segundo turno, talvez o presidente Bolsonaro tenha a oportunidade de fazê-lo. Inclusive, a política às vezes leva essas coisas com um diálogo, quem sabe, com a ACM Neto, vai saber. Mas, sem dúvida nenhuma, o Nordeste precisa ser trabalhado pelo presidente Bolsonaro, inclusive com uma conscientização dos perigos da volta do PT para o povo nordestino. Essa campanha para a conscientização dos perigos da volta do PT ao país, ela precisa ser mais fortalecida. Eu jantei com o presidente Bolsonaro na semana passada e numa conversa muito informal com ele tinha a convicção, e eu falo isso com honestidade, ele tinha de fato a convicção de que levaria a eleição no primeiro turno. E ele fazia essa análise com base no apoio que ele recebia nas ruas. E eu falei, olha, presidente, intensidade e quantidade
quantidade são coisas diferentes na estatística. O senhor tem um apoio muito intenso, mas não necessariamente um apoio nessa quantidade. E talvez, agora, nesse momento, o presidente perceba que fazer só motociatas não seja a melhor das estratégias. Ele precisa aparecer e precisa demonstrar que ele não é o Hitler que a grande mídia retrata que ele é. Basta ele ser ele mesmo, não precisa mudar de personagem, não precisa se suavizar, basta ele ser ele mesmo. A última grande jazida de votos que o presidente precisa avançar muito, ô Piotr, é essa enormidade, e talvez a maior delas, essa enormidade de mais de 32 milhões de votos de abstenção que nós tivemos e os outros 4,4% dos eleitores, ou seja, mais aí uns 5, 6 milhões de votos de brancos e nulos. As pessoas que não votaram no presidente Bolsonaro, ou porque não gostam muito dele, não têm esse entusiasmo todo, não quiseram sair de casa, acharam que não valiam a pena, precisam ser motivadas a entender que caso o PT volte ao poder no Brasil, o Brasil vai entrar em colapso, num colapso pior do que o PT deixou o Brasil no ano de 2015, quando o país enfrentou a sua maior crise econômica, a maior crise moral e a maior crise institucional da sua história recente. Então, esse é um grande apanhado do que o presidente Bolsonaro precisa fazer para reverter essa diferença que é pequena. Estamos falando de 4 pontos. 4 pontos em eleição de candidatos, na verdade, são 2 pontos, né? Porque a diferença do que sai para um vai para o outro, então a diferença é quase que dobrada. Então, reverter 2 pontos num processo eleitoral é algo não é nem um pouco impossível, é uma coisa, eu diria, absolutamente factível de acontecer. Bom, esses 32 milhões de abstenções aí, agora precisa entender dessa jazida que você fez menção de votos aí, Paulo, quem é que consegue mobilizar mais gente desses 30? Teremos abstenção no segundo turno também, mas quem é o descontente com a situação que agora vai dizer, não, diante desses dois eu vou fazer uma escolha? Eu acho que é aí que está a diferença de votos. E eu ainda olhando para esses 32 milhões, eu acho que há uma possibilidade, porque o governo vai ter agora mais 3 semanas para trabalhar os números da economia, da recuperação da economia brasileira, e isso tem um peso gigantesco, porque isso convence pessoas, né?